aqui, porque nesse momento nós vamos convidar o professor Vinícius para fazer a sua apresentação, né? O professor Vinícius Tocantins, ele já veio em alguma conversa com vocês, né? Vocês já participaram, quer dizer, ele já participou com a turma e já veio falando de algumas situações para vocês. Ele é professor do Instituto, né, Campus Boa Vista. Atualmente, ele está lotado na reitoria. No IFE, ele é pesquisador nas linhas de redes de computadores, computação aplicada e empreendedorismo inovador. Possui graduação em análise de sistema do IFE, especialização em segurança de redes e computação, mestrado em computação aplicada pela Unicinos. Ele é professor do IFE desde 2010, e aí exerceu cargos na administração acadêmica, a destacar funções como coordenador de tecnologia da informação e coordenador dos cursos técnicos em informática. Tem experiência na área de desenvolvimento de software, engenharia de software e rede de computadores. Atualmente, ele é diretor da Agência de Inovação do Instituto, cujo setor é responsável pelas áreas de empreendedorismo, gestão de propriedade intelectual e inovação da instituição. Tá? Então, neste momento, eu passo a palavra ao professor Emerson, para o professor Vinícius, porque eu estou vendo a imagem do Emerson aqui na minha tela, para que ele possa fazer a apresentação dele. Fique à vontade, professor. Obrigado, professora. Antes de começar a minha apresentação, queria dar parabéns aqui para o professor Emerson. Eu estava em outra reunião, a gente, como há de se imaginar, a gente está numa confusão aqui para tentar organizar o ano de 2020, né? E estava em reunião de gestão com a reitora e com os pró-reitores e não consegui acompanhar tudo, professor, mas já conheci o trabalho. O Emerson, ele tem uma principal característica que eu sempre falo, que ele tem o bom gosto por time de futebol. Ele também é cruzeirense, assim como eu. Então, já começa a minha consideração. A outra coisa que eu achei muito bonita a sua parede de livros aí, professor. Eu vou lhe mostrar minha parede de livros aqui, ó. Minha parede de livros é de boneca. Olha, e a minha não é fake, viu? A gente está no momento de readequação, então estou aqui no quarto de brinquedos da minha filha, que é o local mais calmo que a gente tem, o que traz a nossa reflexão sobre adaptação de espaços, né? A gente não estava, de fato, preparado para trabalhar home office, né? Então, educação digital, a parte mesmo do trabalho, e até mesmo a aprendizagem, né? Eu acredito que os colegas aqui, os estudantes mestrandos, não sei se tinham um espaço para estudar, né? Então, a gente está num processo de readequação dos espaços. E agradecer o convite das professoras, né, pela oportunidade de apresentar. A gente tem há 5 anos, esse ano de 2020 é o 6º ano do projeto Startup, apresentar um pouco para vocês sobre o nosso projeto da área de aprendizagem ativa, né? Antes, professora, se a senhora puder me ajudar aqui na contextualização, como é que a senhora acha que eu posso ser mais útil, assim, tipo, onde é que está os principais gargalos da turma, para eu conseguir direcionar um pouco melhor a apresentação? A senhora acha que qual é a principal, né, eu vou falar no modelo empreendedor aqui, qual é a principal dor, eu acho, de dúvidas dos colegas, né? Eu tive no primeiro semestre com eles, mas talvez tenha mudado um pouco a percepção dentro da área da educação profissional. Na sua opinião, qual é a melhor? Aqui, professor, a nossa proposta é que você relate a sua experiência, você e a sua partner, né? Relate a sua experiência com relação ao que você trabalha com a startup, né? Como que você organizou. E aí você teria 20 minutos para fazer essa apresentação e os alunos depois fariam as perguntas
que no âmbito em que eles sentirem mais necessidade de explorar. Tá bom. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu já passei para a professora essa apresentação, então vocês vão ter acesso ao WhatsApp, provavelmente. Nós temos uma apresentação institucional, porque a gente já apresentou esse projeto algumas vezes, né? Fizemos já a apresentação à Federação da Indústria, que tem um interesse muito grande pelo projeto, já fizemos para o SEBRAE também, que tinha interesse na replicação dos projetos, e fizemos a última apresentação que a gente fez foi no governo do estado, inclusive reencontrei o Emerson lá na Univi, que era um evento também nessa área de tecnologia e inovação, e o governo se mostrou bem interessado por conta do desafio, né, da digitalização da aprendizagem baseada em projetos no setor público. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, eu ainda não. Beleza. Sim. Porque eu não... Ah, dá para ver, né? Ok, estou vendo, Vinícius. Então vamos lá. Então esse é A apresentação, Vinícius? Sim. Oi, É uma Então, apresentação? Sim, Isso, apresentação. Isso. Então vamos lá, colegas. Eu só vejo o Vinícius. Mas tem uma outra tela dele. Você clica no outro nome dele que vai aparecer a apresentação. Rai. Tá conseguindo, professora? Ok. Tá. Obrigada. Então vamos lá. Eu vou tentar trazer um pouco do nosso desenvolvimento a partir do início de todo o processo, né? Então isso aqui vocês vão ler. O projeto Startup, na verdade, ele é a finalização de um projeto maior que a gente chama de JET, que é o Jovem Empreendedorismo Tecnológico, ou seja, a gente divide isso em 3 etapas. A primeira etapa, a gente trata o que a gente chama de soft skills, são as habilidades mais intangíveis, né? Por exemplo, oratória, liderança, que é no primeiro ano. O segundo ano, a gente tem os Doutores da Informática, que é um projeto mais focado em desenvolvimento da tecnologia, só isso. E no terceiro ano, a gente junta todas essas habilidades e transforma um projeto startup, que é o projeto que trata de empreendedorismo, tecnologia, mas, acima de tudo, de resolução de problemas, né? A gente tem essa intenção da integração das disciplinas técnicas, mas também as disciplinas básicas também entram no processo, a relação da metodologia ativa de aprendizagem e o contato com o mundo do trabalho. Tudo começou em 2013, com essas 2 alunas maravilhosas, que até hoje são, elas pediram ajuda para submeter um projeto no Instituto Claro. Então, imagina, em 2013, o que era tecnologia, o que se discutia de tecnologia mobile, né, móvel, e aí eu dei esse suporte para elas, né, e eles concorreram com os universitários de todo o Brasil, inclusive nas diversas áreas, ou seja, tinha graduação, tinha pós-graduação, e elas tinham 17 anos, né, a Cíntia e a Isabela, que inclusive é filha de uma professora aqui, professora Ivone, não sei se todos conhecem, né, e aí elas ficaram em terceiro lugar nacional. Naquele momento, elas desenvolveram um aplicativo de celular que podia comprar ingresso para o Cine Supercar, ou seja, não se imaginava em 2013 nada de banda larga, nada de fibra ótica, e elas conseguiram defender esse projeto lá em São Paulo e faturar esse terceiro lugar, que para a gente foi muito relevante. Naquele momento, eu comecei a entender que geração de produto era fundamental para a felicidade do estudante. O estudante hoje, no século XXI, e esse é um grande gargalo, o nosso gargalo é que nós fomos formados em outro século, com outras relações de aprendizagem, né? O estudante hoje do século XXI, ele precisa entender o que ele está fazendo. E essa relação da premiação é importante para a felicidade deles. Então, tudo que a gente discutia nos nossos componentes curriculares sobre desenvolvimento de sistemas, sobre modelagem, sobre codificação, isso era utópico, isso era imaginário, até porque em 2013 nós não tínhamos um cenário de mercado de desenvolvimento de software em Boa Vista. A gente sempre falava de Manaus, porque em Manaus se desenvolve, sabe, isso não fazia parte do imaginário dos estudantes. E aí, a partir do momento que tu consegue entregar para ele algo prático, isso traz a felicidade no rosto desse estudante como algo palpável, algo tangível. Então, esse foi o primeiro momento que a gente falou, opa,
Eu acho que a gente está usando muita teoria e está usando pouca prática, né? E nós, não sei se já foi discutido isso, o Instituto Federal não é uma escola, o Instituto Federal é um campus, né? Uma junção de campos que tem como fundamental missão a junção de um tripé pela educação, pela ciência e pela tecnologia. Esse é o nosso tripé institucional. E aí, acho que esse foi um fator motivante para pensar um novo processo. Um outro momento, que foi em 2014, nós participamos do Google Startup Weekend. Esse é um evento mundial que aconteceu pela primeira vez em Boa Vista. Esse é um evento Google que traz para um evento de um fim de semana, começa na sexta e termina no domingo, um modelo startup para a juventude. E eu participei desse movimento já como mentor, né, auxiliando, e achei muito, muito bacana, muito motivador, porque em 46 horas eles modelam uma solução a nível empreendedor. Não é só a solução pela solução, ela já começa a ver nível de mercado e tudo mais. E isso vem um outro recorte, né? Vocês estão sendo formados para a educação profissional. Então, não é só a educação, a gente tem que discutir o mundo do trabalho. E eu achei que esse seria um gatilho legal. Discutir a aprendizagem, discutir o produto, mas também discutir o fator do mundo do trabalho, a análise. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Ontem eu precisei comprar material escolar para minha filha e as papelarias de Boa Vista não estão prontas para fazer atendimento WhatsApp. Ou seja, elas não sabem fazer, não está legal o atendimento. Então, isso é uma discussão a nível de mundo do trabalho. Então, em 2014 aconteceu isso, e aí depois do Startup Weekend, o Startup Weekend acho que aconteceu em junho de 2014, no segundo semestre eu resolvi trazer um pouco dessa metodologia startup para dentro do Instituto Federal, e aí foi criado o primeiro ciclo do movimento startup, né? A gente sempre trabalha em dores, né? A gente sempre tenta resolver problemas. Qual é um problema que a gente tem dentro do Instituto Federal de Roraima na área do integrado, né? Na juventude? Eles fazem ensino médio e ensino técnico ao mesmo tempo. Então, você imagina uma pessoa de 14 anos de idade, ela tem entre 17 e 22 disciplinas. Hoje a gente faz um mapeamento com o pessoal de eletrônica, por exemplo. Você imagina uma pessoa de 14 anos ter 22 disciplinas para estudar. E aí a gente tem, dentro dos bimestres, a obrigação, nós temos a obrigação de fazer, no mínimo, 2 avaliações bimestrais. O que não é verdade. Eu, por exemplo, faço 6 avaliações bimestrais no único bimestre, né? Então, tu imagina a carga de trabalho no colo, né, no ombro de um adolescente. O que acontece? Na prática, eles escolhem qual disciplina eles vão reprovar, qual eles vão estudar, qual eles vão reprovar, porque eles não conseguem estudar para todas as disciplinas, e os professores, cada um tenta fazer o seu, e a sobrecarga é natural desse processo. Só na área de informática, no último ano, nas disciplinas técnicas, eles estudam essas 4 disciplinas, ou seja, programação orientada a objeto, programação web, engenharia de software e análise de projetos e sistemas. Então, só na disciplina técnica do último ano. Ou seja, o nosso público, o estudante que está ali para a educação profissional, fazendo ensino médio e ensino técnico ao mesmo tempo, ele não consegue aprender. A verdade é essa. E a gente está tentando formar uma juventude para passar em Enem. O que não é ruim, mas não é só isso. A nossa função não é de escola, nós não somos escola. A nossa função é pela educação profissional. Então, eles têm que, sim, continuar os estudos dele, entrar na graduação, porém, eles têm que ser formados para o mundo do trabalho. Até porque não se tem o entendimento do que no passado, né, nós que temos mais uma certa idade, antigamente a gente entendia que a gente tinha que primeiro estudar para depois entrar no mundo do trabalho. Não tem mais isso. Você tem que estar em constante contato com o mundo do trabalho. Então, isso era um gargalo. E a proposta é criar, e aí o professor Emerson falou também, um projeto integrador com viés de mercado, né? A gente até adaptou isso aqui agora para mundo do trabalho, depois podemos entrar na discussão entre a diferença de mercado e mundo do trabalho. Os estudantes são startups, né? E aí é o conceito de empresa, e isso é muito bacana. Por que é bacana você colocar ele na gestão de uma empresa fictícia? Porque não é mais a opinião do professor. Professor, o que o senhor acha disso? Não é mais o que eu acho. É a pessoa que vai receber aquela tecnologia. Depois eu conto um caso que aconteceu num ciclo startup aqui. Eles produzem um único trabalho que serve para os vários componentes curriculares. Essa é uma outra coisa interessante, porque lembra que eu falei que eu faço 6
avaliações para um bimestre, e aí eu comecei a falar, gente, esse trabalho aqui, se vocês entregarem, ele serve para a minha disciplina, ele serve para a disciplina do professor Emerson, e serve para a disciplina do professor Raimunda, por exemplo. Aí fala, professor, quer dizer que se eu fizer um trabalho, serve para vários professores? Então vou fazer esse trabalho. Então isso traz um engajamento muito mais forte do estudante, e até porque no mundo do trabalho é assim, né? No mundo do trabalho tu faz uma coisa que gera vários impactos. E a necessidade de discutir o mundo do trabalho. Os estudantes, eles não têm essa inserção, eles não têm esse estímulo de já no ambiente de aprendizagem discutir o mundo do trabalho, falar sobre digitalização da economia, falar sobre talvez a recuperação da economia, falar sobre o impacto social, falar talvez sobre os problemas psicológicos que a pandemia está trazendo, como é que a gente pode ajudar, falar sobre entretenimento, cultura. Não está claro isso no componente curricular do ambiente de aprendizagem dessas pessoas da educação profissional. Então, discutir o mundo do trabalho para a gente é essencial no mundo startup. Esse aqui é o modelo antigo, né? Não vou entrar nessa discussão, mas esse aqui é um modelo da Revolução Industrial. Existia um contexto para essa aprendizagem, né? Inclusive, se tinha essa pessoa aqui no meio, ela tinha uma função naquele momento da Revolução Industrial, que era de professar, que é um conceito que não se tem hoje, né? Eu dificilmente consigo professar na frente dos estudantes, porque os estudantes estão todos conectados, inclusive com um pacote de dados 4G, 4.5G. Eu tenho mais essa função de mediar um processo a partir da experiência que a gente tem, né? Então, saber que hoje, no século XXI, a gente não consegue mais professar, a não ser os doutores que têm profundo trabalho de desenvolvimento científico, que eles têm um alto nível, uma alta capacidade. Mas boa parte dos professores não conseguem mais professar, né? A gente tem um trabalho muito mais de mediação, entender o papel central do estudante. Então, a gente tenta transformar esse ambiente nesse ambiente, em que as equipes estão aqui, cada uma separada no seu projeto, né, que são as suas empresas startups, e aí é engraçado porque eles precisam fazer algumas coisas, ou seja, eles precisam conversar. Agora é obrigado, vocês têm que conversar, gente. Eles precisam usar o celular. Então, gente, cadê o celular de vocês? Tem que usar o celular. E eles precisam colar. É engraçado, né? Tu fala, gente, no meu projeto só vai passar quem conversar, só vai passar quem usar celular e só vai passar quem colar. Porque o primeiro nível da aprendizagem é a percepção de boas práticas. Então, boas práticas, quando a gente tem criança em casa, não sei se todo mundo tem criança em casa, o primeiro nível da aprendizagem do ser humano é a imitação, não tem como. Então, a imitação é você tentar colar. E aí você começa a fazer algumas críticas, né? Pô, mas isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não faria assim, então você começa a adaptar os produtos. Então, a imitação é fundamental para uma aprendizagem profissional. Então, no projeto Startup, você ressignifica todas as proibições que eram feitas antigamente no século XX. Então, você precisa conversar, você precisa usar celular e você precisa colar. É um processo fundamental, que é o tal do benchmark, né, que se chama no ambiente empresarial. Mas, rapidinho, mas a gente ainda usa esse modelo. Esse modelo só para alinhamento, por exemplo, quando eu preciso dar uma aula de um assunto novo, né, gente, vamos entrar agora em modelagem e tal. Aí eu junto o pessoal assim, faço a aula, beleza, agora vamos fazer atividade, eles não fazem o meu exercício, eles fazem o exercício para a empresa deles. Então eles implementam, e aí é fácil porque eles não vão conseguir colar, porque essa empresa aqui é uma startup de sorvete, essa é uma empresa que, como hoje a gente já tem, né, de agricultura familiar, então não vai funcionar essa cola para eles, e o professor fica muito mais tranquilo com relação a esse processo. Então a gente tenta fazer um ambiente de órbita, né? Então, o problema está no centro e você usa os componentes curriculares para orbitar em cima da resolução daquele problema. Então, cada pedacinho da aprendizagem serve para resolver um único problema, o que fica muito mais fácil para o estudante. O estudante, ele também é um assunto mais complexo, mas a educação profissional na Europa, por exemplo, tem os institutos Fraunhofer na Alemanha, que eu conheci em 2018, eu conheci. Fica muito mais fácil para alguém aprender alguma coisa se ele entender que ele está tentando resolver algum problema. Então, a ideia é que, pelo menos, os componentes técnicos, eles fiquem orbitando para tentar resolver um único problema, para melhorar o engajamento daquelas pessoas. E aí,
né, esse aqui é um tripé da educação superior, né, o ensino, pesquisa e extensão. Também não vou entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão longa, que a gente tem que pedir uma pizza, Coca-Cola, e passar umas 3 horas discutindo, mas isso daqui é um tripé da educação superior, e que na educação superior chama de indissociabilidade. Não tem como você dissociar. Então, se a gente fosse usar ensino, pesquisa e extensão, eles deveriam ser indissociáveis, você não conseguir saber qual é a fronteira do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas no Instituto Federal, vocês são acadêmicos do Instituto Federal, nós gostaríamos que vocês entendessem o tripé da educação, da ciência e da tecnologia, que vocês defendessem, falei isso no primeiro encontro com vocês, que vocês defendessem a ciência, né? Mais do que nunca, no momento Brasil que a gente vive, a gente precisa defender a ciência e a geração de tecnologias, como foi falado aí, sobre a dificuldade da cognição de tentar entender um produto educacional, né? Eu lembro que vocês falaram muito sobre isso, né? Vocês não estão aqui só para o eixo educacional, vocês estão aqui para a educação, para a ciência e para a tecnologia. Aqui um pouco sobre o projeto, né? O projeto Startup. A gente essencialmente precisa trabalhar com problemas complexos, então os alunos, os estudantes, eles são estimulados a puxar para eles problemas complexos, de base tecnológica, que são repetíveis, né, são escaláveis e que possuem amplo ambiente de incerteza. Esse é o viés de uma startup, que aí num outro momento, acho que eu posso talvez nas perguntas explicar a diferença entre uma empresa e uma startup, mas basicamente você precisa trabalhar com ambientes complexos, com base tecnológica, repetível, escalável. Posso dar diversos exemplos, mas vou tentar pegar um exemplo aqui que todo mundo já usou alguma vez, como o Uber, por exemplo. O Uber tentou resolver um problema extremamente complexo, que era a confiabilidade no táxi, que você não confiava nas pessoas e também não confiava no valor da corrida. Então, ele tentou resolver esse problema complexo. Ele é de base tecnológica, né? Ou seja, ele tem uma técnica, por isso é tecnologia. Ele é repetível, porque ele começou na Califórnia, mas depois ele expandiu para os Estados Unidos, depois ele foi para a Europa, ou seja, ele tem uma relação de repetição, o mesmo programa que serve para chamar um táxi, serve para chamar 10, serve para chamar 200, 1.000, 1 milhão. E ele é escalável, como eu já falei para vocês, ele começou pequeno e aí ele vai expandindo a nível mundial e está num ambiente de incerteza extrema. A gente sabe quando o Uber entrou no Brasil, a complexidade que foi até a nível de legislação. Esse é o ambiente que o jovem gosta. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sou fruto do Instituto Federal, por isso que eu defendo a educação, ciência e tecnologia como tripé da instituição, porque poucas pessoas vêm dos institutos federais, né, que estão hoje defendendo a rede. Eu costumo dizer que quando eu estava no meu ensino médio, que foi em 2002, 2003, a minha turma, quando você falava assim, o que você quer ser quando crescer? A minha turma queria ser a toda malhação, porque essa era a referência da juventude em 2002, 2003, de sucesso. Hoje, quando eu pergunto para os jovens o que eles querem ser quando crescer, eles vão falar, eu quero trabalhar no YouTube, eu quero trabalhar no Google, eu quero trabalhar no Spotify, eu quero trabalhar no Netflix. Todas são empresas e startups. Então pode até não ser a nossa realidade pensar em startup, mas a juventude, ela respira startup. Quero trabalhar no TikTok, não sei se todos conhecem TikTok, né? Quero trabalhar no TikTok, quero trabalhar no iFood. Todos são startups. Então, trazer um ambiente startup para dentro da aprendizagem prática, né, que essa é a metodologia ativa, a pessoa botar a mão na massa, é não só diferencial, mas é fundamental para trabalhar o engajamento dessas pessoas, porque elas não acreditam mais que só lendo o livro tu vai aprender, o que nos séculos passados fazia sentido. Se você pegar o período feudal, o período que a igreja detinha um conhecimento, todo o conhecimento estava em bibliotecas privadas, fechadas, né? Então o conhecimento estava nos livros. Hoje eu aprendo no livro, eu aprendo no YouTube, eu aprendo no documentário Netflix. Então não obrigatoriamente a leitura do livro vai lhe dar o conhecimento necessário. Pulverizou muito a forma de conhecimento. E a gente precisa entender esse processo. Não adianta só colocar livro para a juventude, que eles não acreditam mais nesse modelo. O plano de voo, né, da nossa startup. Startup é um símbolo de um foguetinho, né, como se ele estivesse voando rápido. A gente trabalha esses modelos no mundo de ideação, onde você consegue estruturar uma ideia em um modelo de negócio, um modelo tecnológico. A operação, quando eles já começam a funcionar, ou seja, emite nota fiscal, tem CNPJ, e a tração, quando ele vira foguete. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Nubank no Brasil,
que é um banco digital, ou o Banco Inter, eles já estão num ambiente de tração, ou seja, os caras já estão trabalhando excelência. No Instituto Federal de Roraima, a gente está preocupado com a ideação. A gente está preocupado com que os alunos entendam o modelo startup, o desenvolvimento tecnológico, a resolução de problemas, a interlocução dos ciclos de aprendizagem, e a gente quer entregar até a formatura deles a ideação. De lá para frente, a gente acha que esse pode ser um trabalho da incubadora de empresas do Instituto Federal, que está abrindo esse ano, que é a Coneca, onde eles já vão operar. Não é função da sala de aula. Trazendo algumas experiências para vocês, né? A gente trouxe a Vanessa, é muito bacana, e só trazendo um relato, não sei quanto eu estou de tempo aí, professora. Estou na metade aqui da apresentação. Vou já te dizer, você tem só 5 minutos, tá? Tá bom, a senhora fala assim, acabou, eu paro a apresentação. Tá bom. É muito bacana trazer para o estudante alguém para sentar na sala. Pega alguém importante, que seria auditório, e bota o cara para sentar na sala. A gente trouxe a Vanessa, que é uma das principais startups aqui de Boa Vista. Ela é da Ticketfone, que gerencia toda a plataforma do Teatro Municipal. Então, todos esses eventos do Teatro Municipal são gerenciados dentro da plataforma da Ticketfone. Corrida 9 de julho e tudo mais. Ela sentou na sala de aula para conversar com ele sobre ambiente startup. A gente trouxe também o Eduardo, que é de Tocantins. Ele também é uma startup na área de agro. E aí ele sentou para conversar com o pessoal, com outras pessoas. Foi bem bacana a fala deles. A gente trouxe o Arthur. O Arthur é um conhecido nosso, né? E o network boavistense funciona muito, que é só o vice-prefeito. Então, assim, pô, como é que tu coloca o vice-prefeito sentado numa carteira conversando com o pessoal? É isso. Isso é aprendizagem profissional. Traz o pessoal para sentar e para conversar com o pessoal. E aí o objetivo da construção de um protótipo computacional, visão de setor produtivo, eles começarem a entender os setores produtivos, tentar entender o que é modelo de negócio, proposta de valor, segmentação de cliente, market share e outras coisas que já são essenciais para o momento startup, né? O desenvolvimento das equipes, a gente separa em 5, eu não vou me atentar a isso daqui porque já vai acabar meu tempo, mas são 5 pessoas em cada projeto. A gente divide em 2 ciclos, isso sempre aconteceu nos 5 anos. Esse ano em específico, eu acho que não vai dar certo, por conta da pandemia, a gente vai fazer um ciclo só. Mas, basicamente, o ciclo 1, eles pensam no arranjo produtivo local, ou seja, o problema da comunidade deles. E o ciclo 2, arranjo produtivo mundial, já pensar a escala. Quais são os problemas que a gente pode resolver no mundo? E termina com pitch para os empresários, né? A gente sempre faz a finalização do projeto fora do muro dos institutos federais. Vocês provavelmente, antes de entrarem no Instituto Federal, ainda achavam o Instituto Federal uma escola, né? Alguns chamavam de Cefet e tudo mais. Isso é um legado de que a gente não está conseguindo comunicar bem o nosso papel da educação, ciência e tecnologia para a sociedade. Então, sempre o projeto termina fora dos muros do Instituto Federal. Aqui a nossa gestão, a gente faz uma gestão digital, numa plataforma chamada Edmodo, não vou entrar aqui porque está acabando o meu tempo. Números, já conseguimos em 5 anos desenvolver 332 estudantes, 15 professores dentro das áreas técnicas e básicas, né? Estou até tirando esse nome propedêutica, porque o pessoal não gosta desse nome. 10, isso é uma coisa legal também, pós-projeto, os empresários gostam dos estudantes e chamam para uma conversa, ou para tocar o projeto, ou para contratação. Então, já tiveram 10 estudantes que foram envolvidos em pós-projeto com o setor produtivo. Esse é o caso aqui do Pedro, não sei se eu vou ter tempo para contar, mas ele fez a verticalização, ele fez o técnico em informática, fez a graduação, e no pitch, na finalização do projeto de startup, ele foi contratado pela Ticketfone. A Ticketfone chamou ele para entrar na equipe. Então, isso é um indicador positivo de que a gente está conseguindo trabalhar a educação profissional. Alguns projetos, né, eu ia precisar de tempo para contar a história de cada projeto desse, mas um dos projetos, né, os projetos são os produtos lançados pelos estudantes. O ciclo 2019.2, né, de startups, o que elas fazem, também precisaria de um tempo para comunicar. Esse aqui foram as artes de 2019, né, percebam que a gente tem 8 avaliadores, todos do setor empresarial, que avaliam os estudantes. Eles ficam um pouco nervosos, né, mas o feedback é bem positivo e isso cumpre a nossa missão institucional para o mundo do trabalho. Esse aqui foi no ano passado a gente teve a parceria com Plataforma 8, nós já fizemos dentro do Shopping Pátio, que foi em 2018, no dia do Black Friday, foi uma confusão, já fizemos dentro do CCTI da Prefeitura, e ano passado foi no Plataforma 8, aqui eles fazendo o pitch, né, fazendo as apresentações para os empresários, e os empresários têm como se fosse um dinheiro virtual,
e eles conseguem fazer investimento nas startups, a gente ranqueia os 3 primeiros lugares. Aqui as mesas das startups, eles apresentando o projeto. Esses foram os professores envolvidos ano passado, né, e um destaque que a gente conseguiu também trazer a professora de empreendedorismo para dentro do projeto. E aqui também um outro destaque, o professor Emílio, além de professor, ele é diretor da DEINF, ou seja, gestor, e o professor Arnóbio é o coordenador do curso. Esse é um ponto fundamental. Qualquer projeto que vocês vão tentar fazer, tentem ter o apoio da gestão. Porque se a gestão não quiser, não vai. Não adianta você tentar fazer sozinho. Então, ter a gestão do Campus Boa Vista apoiando o projeto por 5 anos, isso é fundamental para o sucesso e para a continuidade desse projeto. O professor Emerson já participou também, já ajudou, tem o caso da sexta-feira aí que a gente tentou ajudar, em um outro momento, uma conversa. É isso, gente. Isso aqui é a nossa foto. Ano passado eles ganharam até os chequezinhos, né, de primeiro, segundo, terceiro lugar. A gente teve ano passado, inclusive, a avaliação da Unicef por conta do ambiente de imigração. Eu estou nas redes sociais, estou tentando segmentar criei uma rede exclusiva só para professor, porque estava misturando muito vida pessoal com vida profissional. Vocês podem me encontrar, o professor Vinícius, eu estou no Instagram, estou no Twitter, no YouTube também, colocando aula lá agora, parece que a gente vai ter que virar youtuber. E principalmente, gente, uma rede social que está me trazendo muito resultado é o LinkedIn. O LinkedIn está trazendo muito resultado para mim em nível profissional, nível de conexões, me conectando com a Federação da Indústria, com a CNI, com ambientes que eu nunca pensei que eu conseguia me conectar, e o LinkedIn está me trazendo isso. Então, chama lá, Vinícius Tocantins no LinkedIn, façam seu perfil LinkedIn, para vocês começarem a se desenvolver profissionalmente também, a nível digital, porque mais do que nunca agora é essencial. Acabei. Muito obrigado. Obrigada, professor. Gostaria de abrir a palavra aos alunos.